Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer um negócio bastante interessante, né, que é prever o futuro, né? Na verdade, assim, a gente não vai usar nenhuma bola de cristal, a gente vai usar estatística, né, que é uma das áreas que vem crescendo cada vez mais, inclusive no mercado de trabalho, né, com a crescente demanda por análise de dados, inclusive ciência de dados, né? Então, a gente vai utilizar conceitos de estatística dentro de uma interface gráfica muito amigável, né, que é a interface, que é o software, né, o Minitab, que permite que a gente faça várias análises, né? Inclusive a análise de séries temporais, que é o assunto do vídeo de hoje, tá? Então, assim, o Minitab é um software pago, né? Então, se você não tem condições de adquirir, né? Inclusive a licença dele ele é mais baseada para a empresa, né? Porque é um pouquinho alta, mas eu vou ensinar vocês aqui rapidinho como que a gente baixa, né? Que é o requisito número zero aí para você acompanhar a aula, tá? Então, para baixar o Minitab, você vai entrar nesse link, que é o minitab.com, products, Minitab Free Trial, tá? Eu vou deixar disponibilizado no vídeo, você vai clicar lá ou então buscar no Google mesmo. Vai ter que preencher esse formuláriozinho aqui com seu nome, sobrenome, é, o endereço de e-mail também, tá? Aqui ele pede um endereço profissional acadêmico, mas você pode utilizar o endereço pessoal que você tem, tá? Eu fiz alguns testes aqui com o meu e-mail pessoal e deu super certo. Aí tem algumas outras informações. Em organização você pode colocar um nome fictício também, eles não vão implicar com isso, não vão impedir você de baixar o Minitab Trial porque você não está trabalhando, tá? E aí vocês preenchem aqui as informações, né? Os campos em asterisco são necessários, né? São obrigatórios, tá? E aí depois você vai receber um link no seu e-mail, você vai baixar o Minitab, tá bom? Bom, gente, mas falando um pouquinho sobre séries temporais, né? Não sei se vocês têm esse conhecimento prévio, mas a intenção do vídeo não é explicar muito a fundo isso, é mais fazer um overview e apresentar a ferramenta, abrir sua mente mesmo de uma maneira geral, né? Então, as séries temporais são um conjunto de dados em que a ordem no tempo ela é importante, né? Então, por exemplo, vendas de um vendedor de sorvetes, por exemplo. Elas se relacionam ao longo do tempo, né? Você tem ali uma continuidade, né? Então, de forma geral, né, e simplificada, todo aquele conjunto de dados que a gente coleta, né? A gente tem essas informações espaçadas ao longo do tempo, né? Esse espaço pode ser fixo ou não, mas para as análises de séries temporais a gente costuma requerir um espaço, um delta de tempo fixo, né, e constante. Então, é isso que compõe uma série temporal. São dados espaçados ao longo do tempo, tá? E para fazer análise de séries temporais, a gente pode fazer isso de diversas formas, né? Mais especificamente, se o nosso objetivo for predizer, né? Por exemplo, o número de vendas daqui X meses, daqui X horas, né? A gente vai ter que utilizar alguns modelos, né? Então, existem diversos modelos. Um deles é o modelo que a gente vai utilizar hoje, né? Que é o modelo ARIMA, tá? Então, o modelo ARIMA ele vem do inglês, né, Auto-Regressive Integrated Moving Average, tá? Que significa, né, que esse modelo ele leva em consideração a autorregressão dos dados, né? Então, o quanto um termo num tempo n, né, num tempo t, um tempo agora, ele é influenciado pelos dados, né, os valores anteriores, tá? E o termo integrated é mais ou menos ali a diferença, né, entre um termo do presente e os termos do passado. Então, ele vai olhar a diferença bruta. E o Moving Average vem de média móvel, né? Então, que é mais ou menos assim, né? O quanto os erros, né? Eles influenciam no valor futuro, né? Então, quanto os erros, as diferenças, né? Dos termos anteriores, eles influenciam no valor futuro. É um pouco mais complexo que isso, né? E é diferente também do termo integrated, tá? Que avalia a diferença, o comportamento de diferença em termos absolutos, tá? Então, a gente vai utilizar esse modelinho. Existem outros modelos, então você pode até, para fazer previsões de séries temporais, você pode utilizar machine learning, né? Redes neurais, ou então mínimos quadrados. Então, assim, né, o importante é que você conheça esses modelos e saiba que todos eles vão ter um erro associado, né, para a representação do mundo real, vamos dizer assim, e que dependendo do seu objetivo, dependendo do range de erro que você quer, cada um deles vai ser mais indicado, né, e cada um deles também vai ter um tempo, né, de trabalho ali para implementação associado diferente um do outro, tá bom? Mas vamos então para a implementação, né? Então você vai, depois que você receber o link lá para baixar o Minitab Trial, você vai instalar no seu computador e vai abrir o banco de dados que eu disponibilizei para vocês aí, né? Você pode vir aqui em arquivo, abrir e selecionar a opção do banco de dados dataset aqui, né? Que é um arquivo em Excel, você não vai precisar importar, aliás, modificar nenhuma dessas configurações, só vai precisar dar OK. E aí a gente vai ter
vai ter duas worksheets aqui, né, que vão abrir, né, a worksheet dataset e a worksheet de valores reais, né. Essa primeira worksheet são todos os conjuntos de dados, né, que a gente coletou do dia 1 de março, né, ao meio-dia, até a última data aqui, que é o dia 13 de setembro de 2020, ao meio-dia também, e são dados de temperatura ambiente, né. Então, o nosso objetivo de hoje é prever qual vai ser a temperatura das próximas 24 horas, ou seja, qual que vai ser o comportamento da temperatura ao longo do próximo dia, tá? Então, para isso, a gente coletou aproximadamente 4.705 dados, né, para prever 24 pontos, né, 24 horas seguintes. Lembre-se, né, que eu disse para vocês que o espaçamento aqui ele é fixo, né? Então, os dados são coletados de hora em hora. Isso significa que as nossas previsões também vão ser feitas de hora em hora, tá? Essa worksheet de valores reais é só para a gente validar o nosso modelo no sentido de identificar qual que é a diferença entre os valores previstos e os valores reais. Então, eu já coletei aqui também a temperatura do dia seguinte, né, das 24 horas seguintes ao meu conjunto de dados inicial, meu dataset inicial. Então, eu tenho desde do dia 13 do 9 às 13 horas até o dia 14 do 9 ao meio-dia. Então, isso totaliza 24 horas, tá? É interessante, né, quando você está trabalhando com séries temporais, é importante você identificar alguns pontos dessas séries temporais, como, por exemplo, a sazonalidade, que voltando àquele exemplo do vendedor de picolé, né, então, em dias mais quentes, é esperado que ele venda mais sorvetes, né? E em dias mais frios ou chuvosos, ele vai vender menos. Então, quando você plotar o número de vendas ao longo do tempo, né, você vai identificar esse padrão, né, que são ciclos, que a gente chama de sazonalidade. Né? Então, a temperatura ambiente, né, também possui um padrão de sazonalidade. No caso, como a gente está falando de horas, né, essa sazonalidade é de 12 em 12 horas. Isso significa que a cada 12 horas a gente tem um pico, ou para mais ou para menos. Né? Então, só para vocês entenderem, né, geralmente lá para umas 4 da manhã, umas 3 da manhã, você tem a temperatura mais baixa do seu dia, né? Então, vamos supor, 15 graus é a temperatura menor do seu dia, e ela vai acontecer por volta de umas 3 da manhã, 4 da manhã, tá? Porque a incidência solar é menor, né, e tal. E a maior temperatura, por conseguinte, ela vai acontecer 12 horas depois, que vai ser por volta ali das 3 da tarde, tá? Das 3, 4 da tarde, então pode bater lá os 30 graus, né? Por exemplo, em uma cidade que tem uma amplitude térmica grande, tá? Então, as temperaturas máximas e mínimas, elas acontecem a cada 12 horas, espaçadas por 12 horas. Então, isso é um comportamento, né, essa sazonalidade a gente consegue identificar utilizando alguns recursos que até o Minitab oferece, mas, né, por se tratar de uma variável que a gente conhece relativamente bem, né, que é a temperatura ambiente, a gente já sabe que tem uma sazonalidade ali de 12 horas, tá? Além das sazonalidades dos tempos de estações do ano, né, meses, mas como a gente está coletando os dados de hora em hora e a gente quer prever de hora em hora, a sazonalidade ela vai ser avaliada em horas também, que no nosso caso, então, são 12 horas. Outras coisas que a gente pode identificar numa série temporal é a questão da tendência, né? Então, se existe uma tendência no comportamento dos dados ao longo do tempo, ou seja, se existe uma tendência de crescimento, uma tendência de decrescimento, né? No caso da temperatura, a gente vai ver logo em seguida aqui que não há uma tendência, né? Então, os dados estão variando ao longo do tempo, mas não há uma tendência de alta, uma tendência de baixo, tá? Isso falando do conjunto de dados completo, tá? Mas então, né, para a gente identificar, como eu disse para vocês, esses comportamentos que vão ser importantes na hora de criar um modelo ARIMA, a gente pode utilizar alguns recursos, né? Como o caráter do vídeo é introdutório, a gente vai apenas utilizar recursos gráficos para tentar identificar esses padrões. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, né, depois que a gente já importou o banco de dados, é vir até aqui a aba gráfico e criar o gráfico de séries temporais. Tá? Então, gráficos de séries temporais, e a gente vai plotar, né, a temperatura ambiente. Lembre-se de selecionar o worksheet de trabalho, né, que vai ser o dataset, que vai ser o conjunto de dados que a gente vai utilizar para criar o nosso modelo, né, porque é como se a gente não tivesse, né, os valores das próximas 24 horas. Aqui, por fins didáticos, para vocês verem como o modelo se comporta, a gente já tem esses valores das próximas 24 horas. Então, não vai ser na vida real, você não vai ter esses valores reais. Então, por isso que é interessante, né? Por isso o caráter preditivo do modelo, tá? Mas aqui é só por um caráter didático, a gente já tem esses valores reais e a gente vai comparar com o nosso modelo. Então, eu vou plotar aqui temperatura ambiente, aqui em tempo escala, né? Eu vou colocar a estampa de data, né, para deixar um pouco melhor a visualização. Vou gerar esse gráfico, tem bastante ponto, então demora um pouquinho, né? Então a visualização não está muito legal, eu vou clicar duas vezes aqui para personalizar, vou clicar duas vezes no gráfico, né, e vou tirar esses pontinhos aqui que eles prejudicam a visualização.
Então, repare que já deu para dar uma melhorada, né? Vou até aumentar a tela aqui para ficar um pouco mais claro. Repare, né, que a gente tem aqui sempre uma variação, ó, ela sempre está variando em torno ali de 24 graus Celsius, né, que seria mais ou menos a média do conjunto inteiro, mas não tem, então, portanto, nenhuma tendência, né? E aqui a gente não consegue ver isso tão bem, mas se a gente conseguisse ampliar isso daqui para um só dia, né, a gente conseguiria ver aquele comportamento de sazonalidade a cada 12 horas, né? Mas depois fica até como tarefa de casa para você identificar plotar um conjunto de dados só para um dia, né, para você identificar certinho lá a sazonalidade. Você vai ver que a temperatura vai subindo, né, e aí quando chega mais ou menos umas 4 da tarde, ela está lá na sua temperatura máxima, depois quando chega 3 da manhã do mesmo dia, né, você vai ver que é a temperatura mínima. É bem interessante ver isso, essa sazonalidade. Aí tem outros pontos aqui, né, que são valores com temperaturas bem mais baixas, né, que seriam outliers, né, para nossa análise. Até seria interessante a gente remover esses pontos, trocar eles pela mediana, mas a gente não vai fazer esse pré-processamento. É uma boa prática fazer isso também, porque esses valores podem interferir negativamente no nosso modelo. Bom, depois que a gente fez as alterações, aqui eu não salvei, né, mas depois que a gente já identificou alguns padrões, a gente vai criar um modelo agora, tá? Então a gente vem aqui em Stat e a gente vem aqui em séries temporais. Repare, né, que tem um monte de opções aqui que a gente até, como eu disse para vocês, tem algumas opções que a gente até poderia utilizar para identificar a questão da autocorrelação, né, da autorregressão dos dados, e a questão da média móvel, né, dos parâmetros que a gente tem que imputar para o nosso modelo funcionar. Mas fica depois a cargo de vocês também dar uma exploradinha, eu fico à disposição para tirar dúvidas. Então a gente vem aqui na opção Arima. Aqui em séries a gente vai selecionar a temperatura ambiente, tá? A gente sabe que tem uma sazonalidade no modelo, então a gente marca a caixa, coloca 12, que são 12 horas, né, de sazonalidade. Aqui é um pouco empírico, né, a questão dos números que você vai utilizar para cada parâmetro do modelo, mas eu já fiz alguns testes antes, então eu vou colocar aqui alguns parâmetros que eu acho que ajustou bem, teve um modelo legal, criou um modelo legal, tá? Então, nos parâmetros de sazonalidade, eu coloquei, vai ser o 202 e não sazonal 100. Tem vários recursos que você pode utilizar para otimizar esse modelo, né? Então, em Python, em R, você consegue rodar um código que ele faz isso de forma automática, você não precisa analisar muita coisa, e ele já define a melhor configuração possível para o seu modelo Arima. No caso, né, o nosso modelo, ele não é só Arima, né? Ele é o modelo Sarima, porque ele também leva em conta a sazonalidade, tá? Então aqui também vou desmarcar essa opção incluir termo de constante, porque eu já tinha feito alguns testes antes de gravar o vídeo. Previsões, eu vou colocar nesse campo de referência 24, né, que são 24 horas que a gente quer prever. A origem pode deixar 0, por default ele vai prever os próximos dados, né, então ele vai prever aqui a linha 4706 e até a última linha que corresponde a 24 horas. Tá? E aqui, eu até esqueci de fazer isso, né, a gente precisa definir uma coluna onde a gente vai guardar os dados de previsão. Né, então eu vou só cancelar aqui rapidinho e vou criar uma coluna onde a gente vai armazenar os dados de previsão. Então eu vou colocar aqui previsão. Tá? Então, agora sim, vamos lá, séries temporais, Arima, tá? Aí aqui de novo a gente vai precisar configurar, né? Vamos colocar os parâmetros do modelo, de novo aqui, desmarca essa caixa, previsões, a gente coloca 24 e agora sim a gente armazena ela na coluna previsões, tá? Aqui, limites inferiores e superiores, toda previsão ela vai ter um erro associado, né? Todo modelo preditivo vai ter um erro associado e aqui, né, no Minitab ele gera, né, no modelo Arima, os limites inferiores e superiores para aquela previsão. Então, por exemplo, você vai prever um valor de 24 graus, mas ele vai estar dentro de um range ali, de uma distribuição de probabilidade, né? Isso está relacionado ao índice de confiança, né? Então ele vai estar num range ali, né? No limite inferior e superior. Tá? Então, por default, também o Minitab utiliza o nível de confiança de 95%, significa então que aquele valor de 24 que você previu, ele vai estar com 95% de confiança ali entre esses limites inferiores e superiores. A gente não vai utilizar por enquanto os limites inferiores e superiores, mas o procedimento para você armazenar os limites inferiores e superiores é o mesmo que você utilizou aqui na previsão. Então, você teria que criar uma coluninha lá com o nome que você seta, né, e ele ia aguardar nessa coluna os valores, tá? Aqui a gente não vai mexer mais em nada, a gente não vai explorar muito mais coisas para o vídeo não ficar muito grande também. Então, eu vou dar OK. Aqui ele gerou então o nosso modelo. Então tem várias coisas, né? Ele faz várias iterações até chegar numa melhor convergência, até convergir, né? É todo um conjunto meio oculto aqui que o Minitab não mostra pra gente, ele só mostra o resultado, né? E aí tem algumas coisas que a gente pode ver aqui, por exemplo, o p-valor para cada termo do nosso modelo, ele é pequeno, né? Inclusive esse daqui deu um pouquinho um pouquinho maior, mas mesmo assim ele está abaixo do 0,05, que corresponde ao nível de significância, né, para o intervalo de confiança de 95%, tá? O nível de significância que a gente adota aqui é o 0,05. Então, sempre que for menor que 0,05 p-valor, significa que o termo aqui do nosso modelo, ele é significativamente significante, né? Mas significa que o valor daquele
daquele termo, né, para o nosso modelo, o coeficiente daquele termo para o nosso modelo, ele não é zero, ele não é nulo, ou seja, ele entra no nosso modelo, é isso que eu quero dizer. Tá bom? Aí tem outros parâmetros, esse QM, né, é mais ou menos um erro ali do modelo, ele é interessante para você, quanto menor, melhor, tá? Então, para você, por exemplo, comparar modelos que você for gerando. Então, depois vocês podem até testar outras combinações de coeficientes para o seu modelo e você vai ver que o QM vai se alterando e aí você pega o QM que tiver o menor valor bruto, tá? E aí, consequentemente, esse vai ser o melhor modelo, tá? Depois tem aqui outras coisas, né? E aqui os resultados dos parâmetros previstos. Então, repare que ele está prevendo a partir do 4.706, né? Que corresponde aí ao dia 13 de setembro, né? Às 13 horas, né? À 1 da tarde, tá? Então, ele vai prever até o ponto 4.729, tá bom? Então, esses valores ele armazenou nessa coluna, como a gente já havia solicitado para ele, né? E agora a gente vai fazer uma comparação, eu só vou copiar esses valores aqui para a gente fazer uma comparação com os nossos dados reais, tá? Então, eu vou colar aqui, eu vou criar também uma coluna de erro, né? Que eu vou calcular um erro absoluto, só para a gente avaliar o nosso modelo. Então, eu vou atribuir uma fórmula à coluna, que como eu estou usando o português, eu vou colocar o valor absoluto, temperatura ambiente menos previsão, tá? Então, ele já calculou automaticamente. E agora a gente vai colocar isso em gráficos. Então, gráficos, séries temporais, tá? Aqui eu vou usar múltiplo e vou plotar as duas variáveis aqui. Em tempo e escala eu coloco estampa, data, perfeito, e aqui eu já posso plotar. Então, repare, né, que o meu modelo, né, a linha azul são as temperaturas previstas pelo meu modelo, e a temperatura em vermelho são as temperaturas reais, né, que a gente mediu na prática, tá? Repare que o modelo ele previu com uma acurácia relativamente boa, né? Depois eu vou até aproveitar aqui que a gente já está falando disso, para plotar o gráfico de erro, né? Então aqui erro, tempo, escala, estampa. Vamos colocar a data, ok? Aqui a gente vê o comportamento do erro. Repare que ele não é linear, mas ele cresce conforme a sua janela de tempo aumenta, né? Isso quer dizer que quanto mais longe você está do último ponto, né, do seu dataset, né, do último ponto que você utilizou para criar seu modelo, maior o erro associado à previsão, né? Então, quanto maior a janela de previsão, menos acurácia vai ter seu modelo. Isso é normal, tá, gente? E repare que o erro maior aqui que você teve foi aí próximo de 2,9 graus Celsius. Então, o maior erro que você teve prevendo a temperatura das 24 horas, né, de um dia inteiro, foi 3 graus, né? Ao invés de ter marcado, sei lá, 20 graus, ele marcou 23 ou 19, porque a gente está olhando o erro absoluto, né? 23 ou 20, né? Ou 17, eu acabei me confundindo. Mas enfim, você tem uma acurácia relativamente interessante para o seu modelo aqui, né? É claro, né? Se você quisesse um modelo mais preciso, com uma acurácia menor, com erro absoluto menor, você poderia partir para a utilização de outras ferramentas. Então, poderia utilizar, por exemplo, redes neurais recorrentes, tá? Para fazer essa predição. Só que para isso você ia gastar mais computador, né? Mais capacidade de processamento, né? Mas enfim, né, gente? O importante é que vocês entendam aqui, né? Que a gente conseguiu fazer a previsão do tempo, né? Do próximo dia com uma acurácia com erro máximo de menos de 3 graus Celsius, né? Então, para mim, isso, cara, sem precisar sair de casa, né? Sem precisar depender da previsão do tempo, é muito bom. Repare também, né? Agora você até consegue entender que eles não conseguem acertar tudo, né? Porque tem esse intervalo de confiança. E quanto maior o tempo de previsão, né? Quanto maior a sua janela preditiva aí, de tempo a ser predito, né? Maior o seu erro associado. Então, a previsão do tempo daqui 15 dias, ela não vai ter uma acurácia tão boa quanto de um dia, né? Então, isso é bastante importante. Outra coisa importante também é o seu conjunto de dados para criar o seu modelo preditivo, né? Então, quanto maior o número de dados, quanto melhor o processamento dos dados que você fez ali, mais acurácia vai ter seu modelo. Então, o segredo está em você ter os dados, né? Os dados são o petróleo do nosso século aí, tá? E não necessariamente o modelo que você está utilizando. Você tem várias ferramentas, vários modelos que você pode utilizar, mas o grande diferencial mesmo é a forma como você trata os dados, como você coleta os dados. Repare que eu tive que ter 4.700 e poucos pontos aí. Nem sempre você tem uma quantidade muito grande de dados. E isso contribui negativamente, impacta negativamente no seu modelo. Fico por aqui então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem com dúvida, é só deixar um comentário aí. Se inscrevam no canal e participem ativamente aí na aba comentários. Obrigado. Tchau, tchau.